Aleluia. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, seu sangue e a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Na minha alma, na minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até o tempo aqui findar. Oh
Amém, ainda em pé. Vamos orar, por favor. Senhor, nós pedimos, Senhor, que Tu continues com a Tua presença neste lugar, desta feita, na ministração da Tua palavra. Queremos Te pedir também pela filha do Luiz e da Adriana, Senhor, que nesse momento vai fazer uma cesárea de emergência. Camila, sê com ela, por favor, dirige as mãos dos médicos, dos instrumentistas, Senhor, que tudo dê certo, Deus. Por favor, que possa ser retirada toda a dispersão e a Tua palavra, ela encontrar terra fértil nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus, amém. Por favor, tome assento. Nós vamos ler um texto que está em 1 João, capítulo 4, verso de número 7 até o verso de número 21. 1 João 4, 7 a 21. E depois a gente vai pegar esse texto e vai examiná-lo versículo a versículo. Diz assim, acompanhe a leitura comigo. E foi justamente o que o louvor estava cantando, que é o amor de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como oferta pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, ou seja, culpa. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o último versículo, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Esta igreja, ela se caracteriza, e a proposta dela inicial, e continua sendo, é que nós voltemos ao primeiro amor. Foi um grupo que o Senhor pegou e falou especificamente com esse grupo, dizendo assim, olha, vocês são uns caras muito legais, fechados, vocês gostam, né, de estudar, gostam de cursos, né, gostam de escola bíblica, né, que legal, né, não toleram essas bobagens teológicas, né, e são legais, né? São muito ativos, fazem muitas coisas. A gente olha essa agenda aí da igreja, uma igreja tão pequena, né? Com uma agenda tão grande, tão enorme que a gente nem consegue, né? Mas Deus pegou e falou assim para a gente, olha, eu só tenho uma coisa contra vocês, é que vocês deixaram o primeiro amor. Vocês esqueceram da simplicidade das coisas, daquilo que de fato é importante. E esses dias, quando eu estava, a gente liga o radar, né, e fica esperando aquilo que o Senhor quer fazer, quer dizer.
quando a gente foi no retiro também de adolescentes, que foi algo fantástico, né? Você talvez de casa não esteja vendo aqui, os meninos, né, estão por aqui todos, né? E a vontade seria a gente abrir isso aqui e deixar esses meninos externarem as coisas, né? E eu gostei muito particularmente desse retiro, muito, né? E eles trataram lá, como o pastor Cachado falou, de temas interessantes. Eles trataram sobre comunhão, sobre unidade e importância da igreja. E eu creio que todos nós, nesta igreja, devemos ir na mesma linha, e acho que estamos mesmo na mesma linha, por aquilo que o Senhor tem mostrado e tem falado conosco. Mas a verdade é que nós temos uma chamada específica de Deus para voltarmos àquilo que é simples. E por isso a gente pensou, às vezes estamos tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe do céu, porque só há um acesso ao céu, e às vezes a gente quer complicar demais e acaba se perdendo no meio de tanta religiosidade, no meio de tanto conhecimento, no meio de tantas coisas, e a gente perde o rumo, perde o foco, não é? E é justamente isso que eu queria conversar. Se vocês observaram o texto é didaticamente repetitivo. E ele é repetitivo por causa do processo da assimilação. João faz isso de propósito, para que a gente fixe de fato aquilo que importa, daquilo que tem importância, daquilo que não vai nos levar a Deus, para que a gente não se engane. E ele fala várias vezes sobre isso, né? O verso 7, ele começa a falar sobre a origem do amor, e diz que toda a origem do amor, ela é divina, é Deus, e nós sabemos disso, né? Todo o que ama é nascido de Deus. Então, olha só o que está escrito aí: todo o que ama é nascido de Deus. Quais são os que amam? Perguntando para o texto. Ora, são aqueles que são nascidos de Deus. Quer dizer, nossa, isso é muito restritivo, porque lá vem os caras, né, dizendo para a gente, liguei a televisão e o cara está falando lá que tem que ser nascido de Deus. Já sei que ele vai fazer apelo e tal para aceitar Jesus. Será que é isso mesmo? A palavra fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriará, ou seja, são poucos aqueles que vão permanecer amando, ponto. A palavra também fala que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, e todos nós sabemos que espaçoso, largo é o caminho que leva à perdição, mas o caminho que leva ao céu, ele é estreito e apertado, e a palavra fala que poucos passarão por ele. Então, só aqui para nós, não vai ser muito fácil, porque esse povo que está sendo descrito por João, que é o apóstolo, conhecido como apóstolo do amor, né? E que tem assim muita capacidade, autoridade para falar sobre esse tema, né? Ele está dizendo assim: só aqueles que são nascidos de Deus são aqueles que amam, porque o amor procede de Deus. É alguma coisa para a gente refletir, e é um contexto bíblico, evidentemente. No verso 8 é só um reforço, né? Ele diz: aquele que não ama não conhece verdadeiramente a Deus. Diz que conhece, mas verdadeiramente não conhece, porque não ama. Porque Deus é amor, a essência de Deus é amor. No verso 9, o amor de Deus se manifestou em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito, para que nós vivêssemos por intermédio dele, especificamente. E você sabe, não é? Aquele versículo que todos nós, que é a mini Bíblia, que todos nós sabemos de cor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Olha, e por quê? Porque nós, eu e você, e como raça humana, nós destruímos a nossa comunhão com Ele. E aí peguei o primeiro tema dos meninos, lá no retiro: comunhão. Olha, de manhã eu citei isso, e para os militares é muito fácil entender, porque
quando você tem uma relação, que essa relação envolve poder, essa relação que envolve poder, ela se baseia na honra. É por isso que nós vemos hoje uma parte das nossas forças armadas entrando em sofrimento, porque em algum momento a honra se esvaiu de alguns lugares, e toda relação de autoridade, ela se baseia na honra. Olha, quando você tem essa relação de hierarquia e autoridade, ela se caracteriza quando assim, a honra é o pilar, quando há legitimidade e legalidade. Agora, escuta só. Nós falamos também, e a gente de vez em quando cita aqui, que quando o inimigo do amor não é o ódio, o inimigo do amor é o desprezo. Quando você quer acabar com qualquer relação, é simples, despreze, a relação vai acabar. Nós que somos casados, né, e principalmente os casados há mais tempo, nós devemos ter muita atenção para isso, porque às vezes esse desprezo, ele vem em doses homeopáticas, por coisas que não foram saradas, por coisas que não foram ditas, por coisas que não foram tratadas, e isso vai ficando, e isso vai acumulando desprezo, vai acumulando um pouquinho de desprezo, até o ponto que você cruza uma linha onde efetivamente você não quer. A gente vê muito isso quando casais se separam e eles estão já numa maturidade, numa idade bem avançada, e quando conversamos eles falam assim: poxa, mas se eu tivesse mais maturidade, se eu tivesse mais equilíbrio, eu não teria me separado, eu não teria ido para o segundo casamento, para o terceiro relacionamento, seja lá o que for. Às vezes nos falta maturidade para tratar essas coisas, isso vai acumulando. Mas quando você tem uma relação hierárquica, e eu estou falando disso porque a nossa relação, tanto divina quanto humana, ela passa fundamentalmente, e a principal das relações, ela passa por hierarquia. E o desprezo na relação hierárquica, ele tem um sinônimo, o sinônimo dele é desobediência. Desobediência. O desprezo numa relação hierárquica é chamado de desobediência. Olha, e assim que nós fizemos com Deus, na nossa relação com Deus, nós desobedecemos a Deus, e na desobediência veio o pecado, e com o pecado veio a morte. Nós desprezamos, nós seres humanos, nós desprezamos a Deus, mesmo tendo toda a legalidade, toda a legitimidade, sendo o Criador, o sustentador de todas as coisas, mesmo conhecendo o caráter absolutamente santo, amoroso, a essência do amor, a origem do amor. Nós fizemos isso, eu, você, toda a raça humana. Nós desobedecemos a Deus, nós desprezamos a Deus. Olha, Êxodo capítulo 20, verso 12, ele fala uma coisa interessante, e vamos puxar agora a nossa relação aqui de paternidade divina com a nossa relação de paternidade humana. Honra teu pai e tua mãe. O que é honra aí? Honra, quando você vai dissecar isso, vai falar sobre obediência, respeito e temor. Não é tremor, é temor. Eu entendo a figura dele, ela é tão santa, tão absoluta, tão gloriosa, tão amorosa, que nós temos um temor por Deus. Às vezes nós encontramos pessoas que não são convertidas, que não ouviram especificamente as boas novas do Evangelho, que têm temor de Deus. Nós encontramos várias pessoas assim, e creio que você pode lembrar que pessoas que têm isso dentro dela, esse temor, essa honra, não é? Bom, e é engraçado que quando a gente lê isso, diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ele colocou isso como um mandamento. O Senhor, ele se agrada muito disso, e a mesma relação que a gente tem com Deus, a gente tem com o nosso Pai, a gente tem com os nossos filhos. Olha o que fala Colossenses capítulo 3,
a gente vai ler 2 versículos, o 20 e o 21. O 21 faz essa ideia, né? Mas o 20 é interessante. Olha o que diz adolescente, olha só o que diz a palavra de Deus: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato, é agradável. No literal diz assim: o Senhor se agrada disso. O Senhor colocou isso, olha, Ele colocou esse mandamento lá em Êxodo, e é o único mandamento que tem promessa. Olha só, o 21, pais. Aí assim, a gente falou para os filhos, né? Diz assim: poxa, mas o meu pai é uma peça. Não, minha mãe é uma peça. Olha, tem um recado para os pais: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, que não percam o ânimo. Então, a mesma relação que a gente observa Deus e cada um de nós, a gente também tem essa relação passando para o contexto humano entre nós e os nossos pais. Isso é muito importante a gente perceber, porque às vezes tem coisas fundamentalmente ligadas à salvação, ao teu equilíbrio, que dependem do entendimento dessa paternidade com Deus, mas tem outras coisas que dependem também do teu equilíbrio emocional e outros tantos, e que está diretamente ligada aos pais. Então a gente precisa rever isso. Se nós temos pais razoavelmente equilibrados, obedeçamos. Poxa, se nós temos filhos que são nossa responsabilidade educá-los, a gente não vai irritar, a gente não vai ficar pegando no pé dos meninos. Isso não quer dizer educação, evidentemente, ok? Isso é irritação, é diferente, não é? Olha que Hebreus, ele fala no capítulo 12, no verso 6 até o verso de número 8. Acreditem, Deus, Ele detesta o desprezo, Ele detesta a desobediência, mas Ele ama a obediência. Deus ama a obediência. Olha o que diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Opa! É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então atenção, meninos, né? Os nossos pais têm que nos corrigir, mas eles não podem nos irritar. Eles têm que nos corrigir baseados na palavra do Senhor, na lei do Senhor. Nós temos que obedecer os nossos pais na palavra do Senhor também. E quando a gente diz que está sem disciplina, não é? Sem correção, a Bíblia fala uma coisa muito interessante para mim e para você, que nós nos tornamos bastardos e não filhos. Opa, lembra lá, quem é nascido de Deus ama. Aí ele está dizendo bastardo. Quando você fala bastardo, em geral você pega a primeira definição, isso é um termo francês, a primeira definição é assim: é um filho ilegítimo fora do casamento, mas é só uma. Tem outras definições. Por exemplo, a bastardia também é o filho que não é puro, que é chamado de híbrido. Acredite, é isso mesmo. Mas tem uma outra definição que é tão forte quanto a primeira e que é muito interessante, que ele diz assim: o que é bastardo é o degenerado. Lembra? Gerado, degenerado. Aí você tem que ir, poxa, mas qual é a etimologia de degenerado, né? É simples. Passou para uma qualidade inferior, decaiu. E foi isso que aconteceu. Quando a gente está sem obediência, quando a gente está sem disciplina, a gente está largando a filiação, está se tornando um degenerado. Agora, examinem aquilo que aconteceu lá no Éden, com Deus. Nós repudiamos Deus, nós desobedecemos a Deus, e a gente decaiu da nossa posição de relacionamento aberto e continuado com Deus, e passamos para aquele relacionamento. Meu Deus, agora o pecado entrou, como é que vai ser? Eu tenho como voltar atrás? Poxa, mas será que Adão não se salvou? Eva não se salvou? Espera aí, porque a mensagem das boas novas foi dada lá naquele momento para Adão e Eva.
A mesma mensagem que correu todo o Antigo Testamento, que correu com João Batista, que correu com Jesus, que corre até hoje, é: arrependei-vos. Vocês precisam se arrepender, seres humanos, do pecado, da desobediência, e precisam voltar à obediência. Mas isso não é simples, e por mim e por você, nós não conseguiríamos. É por isso que o texto fala que assim, Deus nos amou primeiro, porque Ele providenciou nele mesmo, e nós já lemos isso, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós jamais poderíamos voltar ao relacionamento com Deus, e nós fomos criados para a eternidade, fomos criados para a salvação, para uma vida plena, uma vida feliz. É assim que nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus, e nós jogamos isso fora. Não haveria como a gente restaurar isso por nossa própria conta. Então Deus providencia nele mesmo. Ele pega o seu Filho unigênito, ele toma forma de homem e nasce por um milagre, pela boca do anjo Gabriel. Ele nasce da Virgem Maria, ele vive e ele permanece sem pecado, morre sem pecado e ressuscita, tornando-se o unigênito, que torna agora o primogênito de muitos irmãos. Ele restituiu nele mesmo a nossa volta a Deus. Mas para isso, como nós lemos, a gente precisa de disciplina, a gente precisa enxergar essa mensagem que Deus está nos dando, enxergar esse caminho específico. Não vai ser como eu imagino, e achando que qualquer caminho, ou mais bonitinho, ou mais esse ou aquele, vai me levar à restituição do meu relacionamento com Deus. Não é assim que funciona. Aqui para nós, isso é um pouco de falta de humildade, porque nós estamos lidando com Deus, e é Deus que tem que dizer como isso pode acontecer. E não só Ele diz, mas como Ele, lá em Adão, dá a promessa, Ele vem e Ele mesmo providencia a salvação nele mesmo, para todos aqueles que creem verdadeiramente. O verso 10, ele diz assim: em que consiste o amor? Nós não amamos a Deus, mas Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como oferta pelos nossos pecados, como propiciação. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Nós não conseguiríamos, mas por Ele nós conseguimos. Pelo fato dele ter vivido como um homem sem nenhum pecado, ter morrido, a morte não pôde suster, ressuscitado, Ele não fez isso por Ele, Ele fez isso por mim e por você. E a essência disso tudo que está por trás, pela frente, pelos lados, em cima e embaixo, é o amor de Deus. O verso 11, ele diz: amados, se Deus nos amou de tão incrível maneira, nós, se temos o amor de Deus mesmo, devemos amar uns aos outros. Ele fala para mim, para você, João reforça: o amor não é estanque. Se você tem o amor de Deus mesmo, se você é nascido de Deus, não há alternativa a não ser que você ame ao próximo, ame as pessoas. Não depende de mim e de você. É uma característica de quem verdadeiramente é nascido e ama a Deus. O verso 12 diz: se nós amarmos uns aos outros, então Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado e crescente. E a santificação na verdade, a santificação. A felicidade, presta atenção naquilo que está sendo dito, ela não está dentro de mim e de você. Você pode fazer qualquer tipo de coisa, você pode contratar os melhores psicólogos, os melhores terapeutas, mas a conclusão, nesse ponto, ela é óbvia: a felicidade nunca esteve dentro de mim e de você. Nós nascemos em pecado, e Deus está dando algumas dicas assim muito importantes para mim e para você. Ele diz assim: olha, presta atenção, olha para o teu próximo, serve o teu próximo, vai na contramão do mundo. O mundo diz assim:
pega para você, não dá para ninguém, acumula, deixa os outros se virarem, assim, ó, não te mete nisso, não ajuda, não vai usar teu dinheiro, não faz isso. O mundo é muito cruel. E a palavra de Deus diz assim, ó, sirva o teu próximo, ame o teu próximo. Quem está garantindo não sou eu, é Deus que está falando para você, faça isso. Ele é Deus. O verso 13, ele ainda reforça, vamos permanecer nele e ele em nós, pois nos deu o seu Espírito. Deus Espírito. Então todo aquele que nasce, assim como a gente olha João capítulo 3, que eu citei agora, 3,16, é Jesus falando diretamente com um homem muito sábio, que conhecia muito a Deus, mas ele não sabia por onde passava a coisa simples, a estrada simples, o caminho único que leva ao céu. E ele entendia muito de Bíblia, era Nicodemos. E Jesus fala para ele, Nicodemos, tu tens que nascer pela palavra, conhecer a palavra, mas tu tens que ter o Espírito, porque o Espírito de Deus, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém nasce de novo, ninguém é regenerado. Lembra quando é bastardo? Degenerado, mas o contrário é regenerado, nascido de novo, gerado de novo, se não for pelo Espírito Santo de Deus. É assim que funciona, é assim o modo de Deus operar. Olha, nós vimos e testemunhamos João falando que o Pai enviou o seu Filho como Salvador. O verso 15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Lembra? Deus permanece nele e nele em Deus, isso é pura comunhão. Meninos, isso é pura comunhão. A idade que vocês têm é uma idade intermediária, né? Onde a gente está saindo de crianças para jovens. Só que nesse momento a nossa cabeça, a nossa vida é como se fosse um grande liquidificador e a gente bota tudo dentro, ainda mais hoje, não é? Hoje a gente está vivendo na época do TDAH, não é? Ocasionado basicamente, não só, mas basicamente por excesso de tela. Hoje vocês não conseguem mais viver, estão viciados em telas, pelo menos eu espero que os daqui não é? Mas hoje os pais estão deixando para as telas tomarem conta, nem sequer colocam uma restrição nas telas, não colocam um tempo, e aí os meninos veem tudo. Aí você pensa que o teu filho lá, que tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, não está vendo, por exemplo, pornografia ou qualquer outra coisa, porque você não está vigiando. Teu filho está ficando viciado, ele não consegue assistir mais alguma coisa mais do que 30 segundos, porque é o limite, ele está muito superficial nas coisas, está deixando de ter conteúdo, aí começa a rebeldia, desobediência e uma série de transtornos que, me perdoem, mas que não tem esse tipo de transtorno marcador biológico, portanto não é doença. Opa, mexendo num assunto assim muito delicado. Os meninos, eles têm alguns desafios, todos adolescentes, e a ideia é que vocês possam ter conhecimento, receber uma carga de doutrina da palavra de Deus, e com isso provocar criticidade em vocês. Amadurecimento, mesmo nessa idade, é preciso, e a gente está vendo o resultado do Talmidim e de outros movimentos que se tem aqui na igreja, que os meninos estão crescendo de uma forma muito, muito grande e estão se posicionando com pessoas que têm muito mais idade, muito mais conhecimento, e eles se posicionam, porque eles estão conhecendo a palavra de Deus, e eles estão reagindo a esse mundo maluco que está querendo tragá-los, torná-los superficiais. Hoje os adolescentes, os meninos, eles têm a primeira relação sexual no vídeo. Hoje é uma loucura, Você pode dizer assim, poxa, mas a gente está falando isso na frente dos adolescentes. Vejo que você não está muito perceptível em relação à realidade que está te cercando e cercando os teus filhos. A gente vai precisar rever esses pontos.
Nós precisamos, principalmente no caso da igreja, especificamente, eu falo como igreja, revermos o discipulado dos nossos filhos. Nossos filhos precisam ser discipulados. E o primeiro discipulado começa em casa. Nós vamos sim ajudar, e nós temos feito algumas ações em relação a isso, e nós vamos ajudar os pais, mas nada substitui os pais. Os filhos são herança do Senhor dada aos pais. A igreja é um coadjuvante. A igreja, nós precisamos estar aqui. A gente de repente vive como que se fosse numa bolha, porque a gente fica assustado quando você entra numa escola. Entre numa escola pública, você fica assustado e assustada com o que você vê, com aquilo que os nossos filhos estão expostos. Isso é muitíssimo sério, e nós precisamos discipular os nossos filhos, nós precisamos amar os nossos filhos, nós precisamos orientar os nossos filhos, e isso é fundamental, e nada vai substituir esse cuidado. Olha, Provérbios 28:13 diz assim, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, não é? Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Isso é a mesma mensagem que a gente estava falando desde o início, que passa por João Batista, que passa por Jesus, e a mesma de hoje. Quando o amor de Deus nos alcança, quando o Espírito de Deus nos alcança através da palavra, Ele vai abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para quem evidentemente quer se deixar abrir, e Ele vai colocando na nossa mente, no nosso coração, a necessidade de nós nos arrependermos. E quando a gente se arrepende de fato, e isso vem pela ação do Espírito Santo, a gente também confessa os nossos pecados e os abandona. Então o perdão de Deus vem sobre cada um de nós. Sim, e aí vem recheado da misericórdia, da graça, que é o presente imerecido, que eu, você, nem ninguém merece. Mas quando nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, a graça do Senhor vem sobre nós, e aí acontece a regeneração. O verso 16 diz assim: conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, e Deus, Ele é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Olha o que diz Marcos, no capítulo 12, verso 30 a 34, e tem um texto correlato, da mesma forma em Mateus, capítulo 22, verso 37 a 40, mas vejam qual é o resumo disso, o que Deus faz com toda a letra, com toda a palavra, com tudo aquilo, com esses milhares de anos, e o que é que Deus faz resumindo, para deixar o caminho ainda mais claro, mais simples para mim e para você. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Isso é muito forte, né? Toda a alma, todo entendimento, toda a tua força. Nossa, é tudo, né? E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Deus, Ele resume, em Mateus está mais explícito ainda, quando Ele fala para Deus, quando Ele diz Ele enfatiza todo, no caso de Marcos, né, Ele enfatiza de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, Deus tem que estar em primeiro lugar, de toda a tua alma, a tua essência, aquilo que você é, Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus não pode estar em segundo, porque tudo aquilo que está em primeiro lugar, isso é o teu Deus. Se estiver em segundo, então não é mais Deus, não o Senhor. Todo o teu entendimento. Nós precisamos então de conhecimento bíblico, nós precisamos conhecer as coisas. Se nós não conhecermos, como é que a gente vai amar de entendimento? Como é que a gente vai renovar a nossa mente, lá quando Romanos fala, se a gente não tem conhecimento de Deus? E toda a tua força, ou seja, você tem que se empenhar, não vai ser por osmose. Eu sentei aqui e as coisas vão cair, vão entrar na minha cabeça e rachar minha cabeça. Não, é toda a tua força. A chamada de Deus, ela é muito forte. A chamada de Deus, ela é assim, espetacular.
A chamada de Deus tira qualquer pessoa do equilíbrio dela. Quando a pessoa não resiste a Deus, a chamada de Deus é algo impressionante. Mas Deus fala para mim e para você: nós temos que ir ao encontro do Senhor. Nós temos que ir ao encontro do Senhor. E é isso que Ele está falando. Você vai ter que empregar força. Você vai ter que resistir. E você vai ter que fazer coisas que vão lhe custar. Vai lhe custar trazer os adolescentes. Eu vi pais, por exemplo, que estavam vários adolescentes lá em prova na faculdade. Eu vi os pais indo buscar, levava para a prova, depois da prova voltava lá para o campus. É muito ruim enfrentar essa vergonha aqui do BRT, do que essa obra que dura 20 anos aqui. É muito dolorido às vezes você estar cansado e levar o teu filho para uma atividade. É muito complicado, às vezes, na tua cabeça, né? Na cabeça de alguns, assim: poxa, eu trabalho 6 dias na semana e tal, né? É o 6 por 1, né? Aí você diz assim: nossa, assim, no domingo é o dia que eu tenho para descansar. É isso mesmo? O que é que está em jogo? O que está em jogo é a nossa salvação, é a nossa vida, é a nossa família, são os nossos filhos. É isso que está em jogo. Isso verdadeiramente encontra um respaldo, encontra algo verdadeiro que possa apoiar, sustentar aquilo que a gente está falando. Quem é nascido de Deus sabe que é verdadeiro e que não troca isso por nada. Mas tem um outro público também. Ou seja, ainda tem vários públicos, né? Vários públicos. Tem pessoas que pensam que são nascidas de Deus, mas que não são. Por favor, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para identificar ninguém. Eu mal dou conta da minha vida e das minhas responsabilidades. Eu peço perdão todos os dias para o Senhor e eu tento me aprumar todos os dias. Mas olha só, e tem pessoas que estão, de repente, pararam e olharam. Qual é a tua situação? Você já é nascido de Deus? Ou você pensa que é nascido de Deus? Aqueles que são nascidos de Deus, eles têm um penhor. Eles têm um penhor. E esse penhor é o Espírito Santo. E esse penhor, ele nos sela de uma tal maneira que você não tem dúvidas. Eu também não tenho nenhuma dúvida de que, às vezes, nós temos uma rotina muito extensa, nós temos desgastes na vida, e que às vezes vão arrefecendo os nossos ânimos, os nossos desejos. E eu fico pensando, eu acho que é para isso que o Senhor também, Ele criou a igreja. Porque a gente precisa, eu preciso da igreja, eu preciso dessa confusão santa aqui. Eu preciso desses dias, porque eu não conseguiria de outra forma. Eu não sei se você é tão fraco como eu sou, mas eu realmente preciso disso aqui. E como foi falado hoje, às vezes quando a gente, mesmo nascida de Deus, a gente olha para o nosso altar e o nosso altar está cheio de cinzas. Foi a aula da EBD hoje pela manhã. E nós precisamos trocar as cinzas, tirar as cinzas do altar, porque as cinzas é um material já que foi queimado. Ele já não serve mais para nada. E a gente precisa colocar lenha nova no altar, para que volte o fogo. E o Senhor está falando para mim e para você: busque ao seu próximo, faça isso, e você vai ver como a tua vida ela vai mudar, a tua vida vai tomar um outro rumo. Olha, a gente pensa que amar é um sentimento, isso não é muito decodificado na nossa língua, né? Mas esse amor de Deus, ele não é um amor de paixão, não é? De simpatia, não. É um amor que Deus coloca no nosso coração, e a Bíblia diz isso, que esse amor de Deus ele é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. E esse amor é o desejo de fazer o outro feliz. Então se pergunte, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meu filho, eu amo a minha filha, então eu tenho um desejo de fazê-lo feliz.
Deus ama a mim e a você assim. Ele deseja de fato que a gente seja feliz, e Ele faz qualquer coisa para isso. E quando a gente ama verdadeiramente, a gente também vai fazer. Olha, é preciso atitude. Não pense que não é preciso atitude. É preciso atitude. Todos nós temos que vigiar. Amar é atitudinal. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar simplesmente sem fazer nada. Amor é atitude, amor é movimento. Verso 17, ele diz, puxando do verso 16 para a gente relembrar: conhecendo, crendo, amando, permanecemos nele e ele em nós. Esse é o resumo. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. O verso 17 fala assim, que a gente precisa desse amor para manter a nossa confiança. Olha só, é o amor que mantém a nossa confiança. Quando vai chegando o dia, quando a gente está vendo que o juízo se aproxima, é o amor que nos dá confiança. Olha o verso 18, no amor não existe medo. Esse amor de Deus, não existe medo. Antes, o perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora todo o medo. O medo pressupõe castigo, punição. Então, aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. É duro isso, né? Será que são as cinzas? Será que são as cinzas que estão deixando com que a gente sinta isso? Será que a gente não está precisando de uma lenha nova, de uma madeira nova? Verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, e é fantástico isso. De outra forma a gente não conseguiria, porque esse amor é a essência de Deus. Se alguém disser, verso 20, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. É muito forte, né? Eu fico até pensando assim, João falando isso, né? João que é tão doce, né? O apóstolo do amor, né? E ele vem com tudo, né? Ele entra forte mesmo, né? E diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. O 21, quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Esse mandamento recebemos de Deus. Nós não temos escolha. Estamos perto, muitas vezes, do céu, meninos e meninas. Muitas vezes, porque, olha, assim como pessoas de bem, não é? Olha, somos trabalhadores, somos estudiosos, somos obedientes, somos corretos. A gente de repente está na igreja, né? Eu assisto o culto, estou assistindo pela televisão, estou achando interessante algumas coisas que eles colocam, né? Não, eu sou honesto. Não, eu tenho valores bíblicos, familiares, né? Eu sei que isso não pode ser assim, dessa forma, né? Então assim, sou um cara, sou uma pessoa fechada. Mas será que isso nos leva ao céu? Com certeza não. Só há um caminho para o céu. Eu diria que a gente, como Paulo fala, que é preciso correr de modo que a gente alcance, que a gente ganhe o prêmio. Já pensou você correr e não ganhar o prêmio? Olha o que fala 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 27. Olha só, Paulo com os gregos, e ele usando os elementos gregos para falar com eles sobre aquele Deus desconhecido, né? E olha que Paulo diz, não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Não é assim que funcionava? Era. E Paulo diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Não vão lá para participar, não vão lá para compor aquela corrida, figurar. Não, o que está em jogo é vida, e vida eterna. Verso 25, por favor, até o 27. Todo atleta em tudo se domina, não é? Tem muita atitude, né? Muita força, né? Muito treinamento. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, e eles treinam muito. Nós, porém, nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Lembra aquela coroazinha? Era o prêmio de quem chegava primeiro, aí ganhava aquela coroa corruptível.
assim como também eu, não sem meta, não sem assim, foco, eu luto. Paulo falando, eu luto. Eu e você também temos que falar da mesma coisa, é atitude, nós temos que lutar, nós temos que brigar. Lembrem que a gente tem um sistema mundano que está enterrado no maligno, é a palavra de Deus que fala isso. Lembrem que nós temos inimigos espirituais, você acreditando ou não, mas são reais. Nós que somos nascidos, nós sabemos bem o que é isso. Lembrem que nós temos o pecado que está entranhado na nossa carne, e que eu e você, mesmo nascidos de novo, a gente não deixa de pecar. É uma luta, carne contra o Espírito, letra maiúscula, o Espírito de Deus. Mas eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu estou me contrariando, e reduzo a escravidão do amor de Deus, para que, tendo pregado a outros, olha só que responsabilidade, parece que eu estou falando para mim mesmo, né? Para que, não tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, degenerado. Para finalizar, Romanos capítulo 5, verso 5, e em seguida, Romanos capítulo 8, 37. Meninos, meninas, né, todos que estão aqui nos vendo, guardem isso, por favor. Ora, a esperança, ela não confunde, e a esperança não é como nós conhecemos no Brasil, a gente sabe, né? É a certeza, é um termo diferente do que a gente conhece aqui como esperança, né? Ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É Ele, é por Ele, não é por nós, não é por nada que a gente vai fazer, a não ser simplesmente abrir o nosso coração para a palavra dEle. É isso que Ele quer. Ele faz isso, Ele outorga, Ele dá o amor dEle para mim e para você. E é o amor dEle que opera a salvação, é o amor dEle que opera a transformação. Não é algo de fora e você tenta, vai dentro, está tudo diferente do que fora. Não é um estereótipo. Ele opera no teu coração, no centro das tuas emoções, na tua alma. Ele opera lá, é Ele quem faz isso. E Romanos 8,37 diz: olha, pessoal, a gente vai ter dificuldade, sem dúvida, não é? Jesus não nos prometeu facilidade, mas, escutem, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O início, o meio e o fim é o amor de Deus. É o amor de Deus. Abra o seu coração e deixe o amor de Deus ser derramado pelo seu Espírito Santo. E é Ele quem vai operar tudo o que precisa ser operado na sua vida. Meninos, fiquem firmes. Comunhão, igreja, muita alegria, ok? Unidade. Vamos aprender do Senhor, e o Senhor vai nos fortalecer tudo o que nós precisamos para enfrentar qualquer coisa. Vocês têm que ser mais fortes do que nós somos hoje, porque vocês vão pegar ainda mais pressão desse mundo que vai tentar tragar a cada um de vocês. Amém? Eu gostaria de encerrar com oração. Se você puder me acompanhar, por favor. Senhor, nós ouvimos falar, Senhor, sobre o Teu amor nesta noite, e nós entendemos que não há nenhum caminho que nos leve, Senhor, à regeneração, a não ser o Teu Filho, o unigênito que Tu deste, Senhor. E eu sei, Senhor, que Tu nos amaste, Tu amaste o mundo de uma tal maneira que Tu deste o Teu único Filho, para que todo aquele que nele crê verdadeiramente não morra, mas tenha a vida eterna. Por favor, nós oramos a Ti. Nós somos pecadores, Senhor, nós somos inconstantes, e a gente te pede que Tu possas derramar, como está na Tua palavra em Romanos, o Teu amor nos nossos corações pelo Teu Espírito Santo, e que a gente possa ser alcançado e transformado, e que esse amor, ele venha de fato, Senhor, mexer tanto com a gente, que a gente possa ser compungido, Deus, e não termos uma alternativa melhor do que nos arrependermos dos nossos pecados,
confessarmos os nossos pecados, abandonarmos e entregarmos verdadeiramente a nossa vida a Ti, porque só dessa forma Tu serás o Senhor das nossas vidas. Tu não podes ser o nosso Salvador se Tu não fores antes o Senhor. Portanto, Deus, nós Te pedimos misericórdia, Te pedimos a Tua graça, o presente merecido. Derrama o amor sobre todos nós, sobre nossos filhos, sobre as nossas famílias, que essa noite haja salvação. E quando vier, Senhor, o Teu Espírito Santo de um modo tão forte, que Ele possa nos compungir mesmo de uma tal maneira que a gente entregue a nossa vida pessoalmente a Ti, e que Tu tornes, Senhor, nesta noite o Senhor de muitos aqui e de onde essa mensagem alcançar. Nós oramos agradecidos e fazemos isso em nome de Jesus, amém. E se você puder estender suas mãos, o amor, esse amor incompreensível, mas que todos nós o compreendemos pelo Espírito Santo, a graça, o presente que nós jamais mereceríamos, mas que Ele nos deu porque Ele nos amou primeiro, o Espírito Santo, a consolação, a presença, a defesa que Ele faz de mim e de você, o cuidado que Ele tem, seja com você, seja com a sua família, seja com todos aqueles que você ama. E você que recebe, diga amém. Queridos, Deus abençoe, uma ótima semana, e faça a sua oração antes de sair.